Trump se rende e levanta a bandeira branca diante do Estreito de Hormuz? Sim, caros telespectadores, e isso já era realmente esperado. A Operação Liberdade que Trump tanto promoveu desmorona em apenas 48 horas. Será que a superpotência realmente se rendeu? Será que está sendo preparada uma armadilha agora entre a China e o Irã? Quais são os 14 itens que podem acabar com a influência da aliança de Epstein no Oriente Médio para sempre? A contagem regressiva já começou, faltam menos de 48 horas. Nosso detalhamento sobre o momento da verdade? Como assim? Confira o tema de hoje e acompanhe conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos e novidades desse conflito que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a aliança Epstein. Hoje, caros telespectadores, estamos vivendo desdobramentos muito rápidos. No final, como era esperado, os Estados Unidos anunciam a suspensão da Operação Liberdade, que havia sido lançada para abrir o Estreito de Hormuz. Trump anuncia a rendição após o fracasso retumbante dessa operação ou desse projeto e declara a suspensão da operação. Por quê? Por quê? Abrir espaço para negociações e que há uma nova proposta sobre a mesa, estamos nos aproximando das negociações e assim por diante. Então, caros telespectadores, a Operação Liberdade durou cerca de 2 dias, sem alcançar nenhum resultado digno de nota. Não conseguiu passar pelo Estreito de Hormuz, nem mesmo um único navio. Mesmo se aceitarmos essa narrativa americana, que diz que 3 navios de carga passaram, estamos falando de 2 dias desde o início da operação e apenas 3 navios passaram. Isso é um fracasso total. Em 2 dias, normalmente passam pelo Estreito de Hormuz mais de 300 navios, não apenas 3. Como eu disse, isso é um fracasso total. Essa operação não terá nenhuma utilidade se continuar, mesmo que dure meses a partir de hoje, nem mesmo com esses 2 destroyers americanos que foram enviados. E como foram publicadas imagens de satélite mostrando que elas estão dentro das águas do Golfo e que passaram pelo Estreito de Hormuz, há quem diga que, na verdade, elas já estavam dentro das águas do Golfo desde o início. Elas faziam parte da 5ª Frota Americana estacionada no Bahrein. Na verdade, a situação é totalmente diferente do que Trump afirma hoje. Isso por um lado. Por outro lado, também é importante que todos saibam. A troca de propostas entre o Irã e os Estados Unidos, por meio do mediador paquistanês, nunca parou completamente. Durante todos os últimos dias, sempre houve troca de propostas. O Irã enviava uma proposta e os Estados Unidos respondiam com outra proposta diferente. Portanto, dizer que a suspensão da Operação Liberdade é para dar espaço às negociações não é verdadeiro e não corresponde à realidade de forma alguma. Ou seja, isso é apenas um pretexto ao qual Trump se agarra, um pretexto que Trump usa para admitir esse fracasso, o fracasso dessa aventura que ele chamou de Operação Liberdade desde o início desta guerra. E ele anuncia um novo plano ou um novo passo apenas para encobrir o passo anterior, para encobrir o fracasso que a operação anterior sofreu. Então, ao invés de anunciar o fim dessa operação e admitir esse fracasso, ele anuncia uma nova operação para ocupar a comunidade internacional e a opinião pública, desviando a atenção dos resultados da operação anterior. Essa é uma realidade que nós, como observadores, acompanhamos desde o início desta guerra. Trump está realmente em apuros e tenta, ao máximo, apenas encobrir uma coisa com outra. Então, hoje Trump publicou uma postagem, o que ele disse nela? Nela, ele diz que, a pedido do Paquistão e de outros países, ele não nomeou esses países, a pedido do Paquistão e de outros países.
E para dar uma chance ao trabalho diplomático para alcançar um acordo completo e final com o Irã, concordamos em suspender o Projeto Liberdade. Se os Estados Unidos realmente estivessem tendo sucesso nessa operação e abrindo uma rota segura no Estreito de Hormuz, por que teriam interrompido essa operação? Por que precisariam, em primeiro lugar, de um acordo com o Irã para abrir o Estreito de Hormuz? E com isso, os Estados Unidos teriam alcançado uma conquista histórica, um grande sucesso mundial, que seria registrado pela mídia e em todos os livros de história como tendo conseguido, pela força militar, abrir o Estreito de Hormuz. A verdade, como eu disse, é que houve um fracasso total nessa operação, a Operação Liberdade, o que fez com que Donald Trump usasse essas negociações e a proximidade de um acordo como pretexto para interromper essa operação. E aqui todos devem saber que o presidente americano, Donald Trump, quando realizou uma reunião recentemente, da qual falamos, uma reunião com os líderes do exército e com a inteligência americana. Ele tinha sobre a mesa, ele tinha um plano completo para a Operação Liberdade, e esse plano representava uma última tentativa militar, talvez antes de seguir para um acordo ou antes de uma escalada militar, o que é importante antes do próximo passo. Ou seja, eles prepararam para ele um plano pronto do início ao fim, de modo que, se o plano tivesse sucesso, seria assim. Estados Unidos teriam obtido grande vitória sobre o Irã, claro, e os Estados Unidos continuariam vistos como superpotência e força capaz de intervir em qualquer região, algo que Trump usaria em sua campanha eleitoral. Mas se esse plano falhar, eles colocaram diante desse cenário a opção de retirada. E colocaram esse pretexto ao qual Trump poderia se apegar na época, que é a existência de negociações e um acordo próximo. Foi exatamente isso que aconteceu. Houve um fracasso total nesse projeto. Então Trump veio com esse pretexto. Então aqui chegamos ao que eu disse a vocês ontem, que Trump na verdade precisa parar essa guerra antes da visita prevista dele à China. A visita será no meio deste mês e todos os preparativos organizacionais e logísticos já começaram, ou seja, começaram há alguns dias, cerca de 2 dias atrás, para essa visita. E hoje, todos esses acontecimentos e desenvolvimentos estão ocorrendo enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, está na China. Ele está fazendo uma visita à China. Araqi está visitando a China. Ou seja, bem no meio desses preparativos necessários para a visita de Trump e faltando apenas cerca de uma semana para a data dessa visita, o que significa que a visita dele à China. Isso tem um impacto muito grande no andamento dessa visita, na visita de Trump e no que essa visita vai resultar. A China diz isso abertamente hoje. É preciso parar esses ataques contra o Irã. A China afirma que o que está acontecendo no Oriente Médio é ilegal, ou seja, é uma agressão. E a China diz que é preciso garantir a passagem segura no Estreito de Hormuz. E, portanto, garantir essa passagem segura só pode acontecer de acordo com as medidas tomadas pelo Irã, a parte que controla, que domina o Estreito de Hormuz. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, quando se encontrou com Araqi e se reuniu com ele hoje, disse que o Oriente Médio está passando hoje por uma fase crucial. Ele a chamou de fase crucial. E aqui, prestem bastante atenção. Já que é uma fase crucial, a China não pode ficar ao lado dos Estados Unidos contra o Irã. Por que eu digo isso? Porque alguns hoje falam de forma superficial, ou seja, apenas para promover essa narrativa americana. Ele diz que a China tem um comércio lucrativo com os Estados Unidos no valor de mais de 300 bilhões de dólares, enquanto com o Irã quase chega a 40 bilhões de dólares. Por isso, ele diz que a China vai escolher os Estados Unidos por causa desse motivo, como se a questão estivesse ligada apenas ao dinheiro e ao volume do comércio, enquanto a realidade é muito maior do que isso, porque o Irã é a carta do Estreito de Hormuz. Isso significaria, depois disso, o colapso do regime iraniano, e o colapso do regime iraniano significaria, depois disso, a transformação do Irã em uma área de influência americana.
E se o Irã se transformar em uma área de influência, esse será o primeiro passo para cercar a China e para transformar todos os países ao redor da China em áreas de tensão e conflito, ou em áreas de influência americana. Os Estados Unidos não vão parar no Irã. Essa é uma realidade que vivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde a Guerra Fria e assim por diante. A expansão americana e ocidental foi avançando país por país, até que chegou à Ucrânia com a Rússia. E essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é a mesma coisa nessa região. Se o Irã for derrotado nesse conflito, será uma derrota para a China, uma derrota para a Rússia, e não apenas uma derrota para o Irã. Porque, em primeiro lugar, quando a hegemonia dos Estados Unidos retornar novamente, muitos outros países, na Ásia, na África ou também na região das Américas, serão afetados. A porta estará aberta para China e Rússia. O medo dos Estados Unidos e o medo de repetir o cenário do Irã será considerado um cenário de sucesso, caso o Irã seja derrotado. Portanto, é um conflito decisivo para a China, um conflito que determina o futuro da China. A China não pode escolher ganhar 300 bilhões de dólares com os Estados Unidos no comércio e, ao mesmo tempo, destruir seu próprio futuro ou sua segurança futura. A situação é muito grave, muito mais do que isso. Portanto, quando a China diz que o conflito deve acabar e que o Estreito de Hormuz deve ser aberto, ela quer dizer isso de acordo com as condições do Irã e não de acordo com as exigências dos Estados Unidos. Araghchi, quando se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da China hoje, disse que o Irã só precisa de um acordo justo e abrangente com os Estados Unidos e afirmou que não aceitará menos do que isso. O Irã só aceitará esse acordo. O acordo incluía essas exigências iranianas, o projeto sobre o qual falamos em vários episódios, e diz que não aceitaremos nada além desse acordo. Da mesma forma, encontramos Araghchi dizendo que aprecia a posição firme da China nesse conflito quando ficou ao lado do Irã, e disse que a cooperação entre a China e o Irã será fortalecida ainda mais do que em qualquer momento anterior. Ou seja, são declarações que deixam bem clara a posição da China e como é essa visita que ele está fazendo à China e como a China entende bem o jogo. Ou seja, não vai cair na armadilha de Trump e seguirá pressionando até que Trump permita ao Irã agir livremente no Estreito de Hormuz, ou seja, abrir o estreito. E de acordo com esse novo sistema para o qual o Irã está se preparando hoje, há uma nova realidade se formando. Trump falhou em todas as tentativas que tinham como objetivo subjugar o Irã. Hoje, ele diz que parou as operações de liberdade porque há um grande avanço para chegar a um acordo com o Irã. Certo? Como é esse acordo? Hoje, a verdadeira pergunta é: será que realmente há uma proximidade para chegar a um acordo, ou isso é apenas um truque para encobrir o fracasso das operações de liberdade? Por que eu digo isso? Porque quando analisamos este documento e estes 14 artigos que dizem que serão assinados como um primeiro passo para as negociações e o fim da guerra, nós os encontramos. Ela atende a todas as exigências e condições do Irã, ou seja, essas exigências e condições que o Irã colocou desde o início, desde o começo desta trégua, há um mês. Isso levanta uma questão, ou seja, será que realmente Donald Trump concordou com essas condições e vai assinar esse acordo? E será que Netanyahu, em geral, vai deixá-lo e assim assinar esse acordo? Ou seja, Israel diz hoje que não tem conhecimento desse acordo e que, pelo contrário, está se preparando para uma escalada. Então, o que está acontecendo exatamente? Isso quer dizer que Trump usa isso como pretexto para encobrir o fracasso da Operação Liberdade como um truque? Quer dizer, no final ele vai mudar de ideia como sempre e vai se recusar a assinar, porque o Irã não vai se render nem abrir mão de suas exigências de jeito nenhum. Então, como é que hoje dizem que o acordo está próximo? Será que Trump realmente vai ceder? Eu não acredito nisso. Hoje, o Irã anunciou um novo mecanismo para gerenciar o tráfego no Estreito de Hormuz e divulgou um e-mail oficial para que os navios que desejam passar
possam entrar em contato, a fim de conhecer as novas regras e regulamentos no Estreito de Hormuz. Ou seja, existe uma nova realidade que o Irã está impondo. Apesar de toda a conversa sobre a Operação Liberdade e tudo mais, há uma nova realidade imposta pelo Irã. Há uma insistência iraniana e não uma concessão iraniana, como Trump afirma. O Irã diz que navios israelenses não passarão pelo Estreito de Hormuz de jeito nenhum, mesmo que a guerra termine. E diz que os navios americanos ou os navios dos países que fazem parte dessa coalizão, como os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, sempre terão restrições, como inspeção e assim por diante, enquanto dizem que todos terão que pagar taxas para poder passar. Esse é um projeto que está sendo discutido hoje no parlamento iraniano e será aprovado em breve. Será que Trump vai concordar com isso hoje? Estamos vivendo as últimas 48 horas antes do fim da trégua que Trump prorrogou. Ou seja, na sexta-feira, um dia decisivo, Trump terá diante de si ou assinar o acordo que foi muito comentado hoje, ou prorrogar a trégua por mais alguns dias, ou voltar à guerra novamente. Ou seja, restaram apenas 3 opções para Trump. Ele deve decidir exatamente qual caminho escolherá nas próximas 48 horas. Então, também veremos como as coisas vão se desenvolver nas próximas horas, porque agora estamos vivendo mudanças muito rápidas. Quase a cada hora há um novo desenvolvimento. Vamos ver para onde as coisas vão e voltaremos, se Deus quiser. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!